O filho dela já fala. Por que é que o meu ainda não? Bom, gente, esse é o tema da nossa live de hoje. Eu sou a Patrícia Teixeira e quero ajudar vocês com alguns pulinhos. Sabe naquele processo de amarelinha? A sair do inferno do estresse para passar para o céu. Vivemos em alegria pelo amor de Deus, né, gente? Bom, por que eu vou falar desse assunto e por que esse assunto tem a ver com isso tudo que eu estou falando para vocês? O fato é que quando a gente se preocupa com os nossos filhos, esse normalmente é um dos grandes aliados do nosso estresse, né? E a gente vai começar a olhar assim, né? Olha, o filho da fulana já está conversando. O filho da ciclana também já está conversando. O da outra também tá. E o meu não fala nada. Aí você começa a ficar estressada, nervosa, preocupada, começa a não dormir à noite, começa a pensar, por que será que meu filho não fala? Nossa, hoje eu passei na casa da fulana, o filho dela tem a mesma idade que o meu, mas ele já tá falando um monte de coisa e o meu filho não tá falando nada ainda, né? Então, gente, isso é um fator que nos deixa assim de cabelo em pé. Eu, quando tem alguma coisa que me preocupa com o Gustavo ou com a Alicia, por exemplo, é motivo para tirar meu sono, né? Então, eu acredito que eu não estou sozinha nisso, né? Então, o que eu penso? Então, precisamos resolver as preocupações. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma forma de a gente olhar para isso. Olhar ao lado da suavidade e saber também quando a gente deve se preocupar, né? Porque o que adianta falar assim? Que é o que eu mais escuto, que eu mais vejo nos grupos que eu participo é: não, mãezinha, não se preocupa. Cada criança tem seu tempo. Elas vão se desenvolver, elas vão. Tá, gente, tem, né? As crianças têm um tempo próprio. Mas eu vi um caso em que a mãe estava com a criança estava com 4 anos, ou ia fazer 4 anos, né? Meu filho vai fazer 4 anos, acho que era isso mesmo. Meu filho vai fazer 4 anos e meu filho não fala ainda. Opa, peraí. E aí as mães lá, calma, mãe. Cada criança tem seu tempo. Ela vendo as crianças de 4 anos já falando pelos cotovelos, o filho dela não fala. Como que essa mãe vai acalmar? E outra coisa, gente, com 4 anos já foi o tempo que essa criança tinha que ter pelo menos começado a falar. Então, sim, essa mãe precisa ir atrás para que de resolver qual é a questão, né? Se é a questão do estímulo, que não teve algum estímulo, que faltou estímulo, que eu não acredito que seja, porque mesmo assim, com 4 anos a criança já deve estar, mesmo sem os estímulos adequados, a criança já vai ter ali o seu desenvolvimento e ela já vai ter ali alguma coisa que vai fazer com que ela comece a falar, mesmo que seja ela observando de longe os pais conversando, mesmo que seja ela observando de longe a televisão falando sozinha, não importa se com estímulo ou sem estímulo, tem algumas idades que a gente precisa prestar sim atenção, porque senão essa mãe vai ficar preocupada para sempre, ou seja, ela vai estar estressada para sempre. Por quê? Porque ela não foi atrás quando ela tinha que ter ido, aí depois vai vir aquele sentimento de culpa. Então, tem uma série de fatores agregados a tudo isso que a gente precisa sim prestar atenção. Não é dizer, mãezinha, não se preocupa. Sim, mãezinha, não se preocupa, mas vá ver o que é que está acontecendo com o seu filhinho, entendeu? Se ele está com uma idade avançada, em que ele não está conseguindo desenvolver, sim, precisamos olhar para isso. E eu aqui vou apresentar para vocês algumas formas de vocês estimularem os seus filhos, para que ele não chegue aos 4 anos sem falar e você não tenha esse estresse. E se ele tiver alguma patologia clínica que precisa ser resolvida, você vai conseguir saber disso. Então, você vai fazer alguns passos, alguns estímulos que eu vou passar para vocês hoje e que você vai conseguir depois identificar. Opa, meu filho está sendo estimulado e ele não está falando. Por que será? Então, aí sim, você vai procurar uma ajuda
de um profissional na área médica, um fonoaudiólogo, ou o próprio pediatra talvez te encaminhe, né, para que você consiga resolver isso, porque quanto antes você resolve o problema, melhor você vai ficar depois, entende? Porque todo e qualquer problema, patologia que a gente fala, assim, né? Quanto antes você entender o que é que você pode fazer, se você pode fazer alguma coisa, se tem algum outro tipo de estímulo que você pode provocar, se você precisa, de repente, dar algum remedinho, se você precisa, de repente, entrar com alguma situação mais interventiva, talvez uma cirurgia ou qualquer coisa, que você saiba disso, que você saiba o quanto antes você precisa resolver essa situação para que você possa desestressar e essa criança possa se desenvolver com naturalidade e estar depois acompanhando todas as demais crianças, né? Porque vai chegar um momento que ele vai entrar na fase escolar. E aí, essa criança não fala, ou essa criança fala muito mal, e ele vai acabar indo mal na escola, você vai ter que. Olha só como é que é uma sucessão de coisas, vira aquela efeito bola de neve, né? Não resolveu uma coisa aqui, vai ter que resolver outra lá na frente. Aí não resolveu a outra, vai ter que resolver a outra. Por quê? Porque o desenvolvimento da criança ele vai acarretando outras coisas. Então, sim, nós precisamos prestar atenção. Claro, meu filho tem 1 ano e ele ainda está com dificuldade de falar. Opa, tudo bem, essa criança está no tempo dela. Então, relaxa, mãezinha. Continua brincando, continua fazendo os estímulos adequados para a idade dele. E daí, tudo vai se resolver, tá bem? Então, vamos pensar nisso. Um passo depois do outro, um passo depois do outro. Mas vamos pensar lá, que estímulo será que a gente pode dar para os nossos filhos? Como é que tudo isso vai funcionar? Estou aqui recebendo visitas. Oi, Naira, parabéns! Naira é aniversariante do dia hoje. Seja bem-vinda, Ná. Um super beijo. Já já eu te ligo, tá bom? Bom, vou continuar o assunto aqui para a gente não ficar muito tempo e você poder comemorar bastante aí com a Renatinha, com o Renan, com a família, todo mundo aí, tudo bonitinho, tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente. Bom, quando isso não é um problema, isto não é um problema. Se a criança está se desenvolvendo bem, né? Se ela está dentro do tempo dela, exatamente dentro do tempo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, tá? Ou então, que a mãe está sendo acompanhada, né? Já por uma fonoaudióloga. Não, eu já detectei que existe uma questão e ela está sendo, meu filho está sendo acompanhado e tudo mais, que a criança está recebendo os estímulos já tudo bonitinho. Então, isso não vai ser um problema para essa mãe se a criança já está ok, se essa criança já está falando bonitinho, ela está lá já com os seus 2 aninhos e tagarelando, feito o Gu aqui, que eu sou a mãe, né? Ai, meu filho, por que seu filho fala? Eu recebi isso. Por que teu filho já fala tudo isso e o meu filho tem a mesma idade que o seu? Tem um amiguinho do Gu aqui que nasceu, acho que tem diferença de mês, uma coisa assim. Acho que 2 meses de diferença só, né? E o menininho, ele fala muito pouco, né? Mas ele fala, né? É pouco, mas ele fala. E o que que acontece? Aqui, principalmente, como os pais às vezes falam inglês dentro de casa, ou mistura as línguas, inglês, português, espanhol, porque aqui uma região praticamente trilingüe, né? Então a gente fala muito em espanhol e a gente fala muito em inglês, né? Em português a gente fala muito dentro de casa. Uma das coisas, embora eu esteja estudando o inglês para que a gente possa desenvolver bastante e tudo mais, dentro de casa a gente tem o hábito de conversar em português, para que as crianças assimilem bastante o nosso idioma e para que eles não percam, né? Porque, por exemplo, assim, chegou um momento que a Alicia chegava da escola e ela queria só conversar em inglês, por exemplo, né? Então, daí, o que aconteceu? A gente começou a perceber que a Alicia começou a querer falar como se fala aqui, e o português como se fala em inglês, sabe? Então, trocando algumas coisas e tal. Então, gramaticalmente falando,
E, lógico, a questão do sotaque, né, que aqui a gente chama de acento, isso não tem muito como a gente estimular muito, porque vai chegar um momento que ela vai falar com sotaque do jeito que ela está aprendendo, né? Do jeito que ela está ouvindo bastante, porque isso é muito cotidiano, né? Então chega um momento que ela vai ficar tanto tempo na escola, tanto tempo com os amigos, tanto tempo na escola e tudo mais, que ela acaba absorvendo isso. Lembra que eu falo sempre para vocês, né? Nós aprendemos por observação, né? Então vamos lá. A Alicie está aprendendo por observação. O Gustavo está aprendendo por observação. A Renatinha está aprendendo por observação, né? Então nós temos algumas regiões na nossa cabeça que fazem com que a gente faça aquele processo de espelhamento, né? Que a gente recebe a informação visual, o que a gente aprende, e aí então a gente começa a reproduzir isso, tá? Isso vale para as crianças e isso vale para a gente também. A gente segue a vida adulta também fazendo isso, tá bom? Sim, Nária, é uma adaptação complexa, mas quando a gente está dentro da situação, ela acaba sendo um pouco diferente, porque a gente não percebe essa dificuldade como vocês percebem de fora, por exemplo, né? Então, por exemplo, assim, aqui a gente está aqui aprendendo esse inglês, esse espanhol e tudo mais, né? Mas para a gente é como se a gente estivesse fazendo um curso, por exemplo, né? Como se a gente estivesse se envolvendo com algum projeto, por exemplo. Não é uma coisa que fala assim, nossa, ai, que difícil que é isso. Não, não é assim, né? A gente sente a dificuldade maior de adaptação quando dói alguma coisa. Quando que dói alguma coisa? Quando a gente sente saudade, né? Quando alguma coisa muito específica acontece, aí a gente sente essa dor. Mas caso contrário, a adaptação ela acaba sendo natural. Quer ver só um ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu vou compartilhar com vocês agora que eu lembrei? Logo que a gente chegou aqui, a Alice ela estava com um pouco de dificuldade, né? Por quê? Porque ninguém falava português. A gente não tinha um amigo que falava português, né? Então, ela virou para mim, muito chateada, e falou assim para mim: mãe, eu quero ir embora. Aí eu falei assim: deu aquele nó dentro de mim, né? Porque eu tinha vindo do Brasil para cá com ela para a gente experimentar isso tudo, e a minha filha estava dolorida, né? Ela estava sentindo aquilo. E aí eu falei: por que, filha? Por que você quer ir embora, né? Ela falou assim: porque ninguém fala comigo. Aí, outro nó em mim, né? Aí na conversa com ela foi assim: filha, você consegue se comunicar? Tipo, eu preciso ir ao banheiro? Na escola, por exemplo? Ela falou, sim. Aí eu falei assim: você consegue pedir água? Ela falou, sim. Eu falei assim: então nós duas vamos aprender juntas, tá? Nós duas vamos aprender juntas tudo isso. E eu tenho certeza que em tanto tempo você vai conseguir resolver isso. Eles deram para a gente em torno de 3 meses de adaptação para ela em relação à língua, né? Para mim, não. Para mim, seria um pouco mais, né? E foi exatamente o que aconteceu, gente. Em menos de 3 meses, a Alicia já estava brincando com as amigas. Estava aqui embaixo no prédio e correndo, e ela se virava. E tinha hora que ela falava assim: I cannot understand you. Tipo, assim, eu não posso te entender, eu não consigo te entender. E daí os amiguinhos se viravam, e era mímica, era uma série de coisas. Vinham com o celular, com o tradutor no celular. Então, assim, isso tudo passou a ser um momento de prazer. Aprender a nova língua passou a ser um momento de prazer, né? O processo da linguagem para a gente aprender uma língua nova é muito comparado ao processo dos bebezinhos que estão aprendendo a nova língua, que é a primeira língua, que a gente chama aqui de a língua mãe, né? É a língua que a gente vai aprender e que a gente vai carregar ela ao longo da nossa vida, né?
Então, o processo é exatamente o mesmo. Então, você está com dificuldade de aprender o inglês, por exemplo, ou o seu filho está com dificuldade de aprender uma nova língua, vamos pensar que existem passos, existem coisas, existem estímulos, e quanto mais prazeroso isso for, quanto mais divertido isso for, mais gostoso vai ser para vocês aprenderem. Vocês vão ter mais facilidade de aprender. Né? Então, vamos falar até por mim, né? Que vim aqui, cheguei, não sabia espanhol, não sabia inglês, chegava na escola, professora, how are you? Hã? How are you? Né? A gente até brincava que a gente fazia cara de Mona Lisa na escola. Né? A professora falava, quando vocês fazem essa cara de Mona Lisa, eu sei que vocês não entenderam nada do que eu falei. Aí ela voltava o processo, criava um jogo, brincava com alguma coisa, para que a gente pudesse entrar naquele movimento, para que a gente pudesse observar o que estava acontecendo, para que a gente pudesse assimilar aquilo tudo. Então, falei um pouquinho da língua nova, que é tanto para nós adultos quanto para as crianças. Agora vamos voltar lá para os nossos pequenos, para os nossos bebês, né? Quando, na idade do Gustavo, por exemplo, o Gustavo está com 1 ano e 10 meses, né? Almost 2, né? Almost 2, quase 2. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar o estímulo para ele. Eu estava comentando com vocês, e eu não concluí essa ideia, e eu vou concluir agora, que é, quando a gente está fora do nosso país, existe um ponto que é, a criança ela está ouvindo a sua língua mãe, ela está ouvindo inglês, e aqui ela está ouvindo inglês e espanhol. Então, às vezes dá um nó nela, ela fala assim, o que é isso? This is a pen. Isso é uma caneta, né? E em espanhol eu nem sei como é que fala, porque eu vou me comunicando e eu vou driblando, porque eu não fiz as aulas do espanhol, mas eu me comunico bem por aqui, tá, gente? Então, assim, ele vai receber 3 informações diferentes sobre o mesmo objeto. Então, às vezes, ele fala assim, opa, vamos prolongar o tempo de observar, porque eu não sei se é exatamente isso ou se não é exatamente isso. E como nós fazemos para ajudar eles? Como é que nós, mamães, vamos poder ajudar eles? Né? Nós vamos poder ajudar eles dando alguns estímulos divertidos, tá? Alguns estímulos que vão trazer para eles alegria, né? E eles vão aprender com prazer. Porque com prazer é muito mais fácil. Porque com prazer tudo, a gente encurta o caminho, né? A gente encurta o caminho. Vamos lá, quando a professora vinha ensinar matemática na escola, né? A professora vinha ensinar matemática na escola, fala, você tem que fazer tal coisa e lá... Isso na minha época, tá, gente? Agora a Alicia é totalmente diferente. Ela... Pum, 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 pum. Tá, eu só tinha que fazer. Não era divertido, gente. Não era divertido. Divertido é hoje. A Alicia pegar, sentar na frente do computador e ter um monte de joguinho e ela ter que ser desafiada ainda ao tempo daquilo. Ela tem que somar, ela tem que dividir, ela tem que subtrair, tudo naquele tempo, porque senão os bichinhos vão cair, sabe? E aí o bichinho vai morrer. Então, isso é divertido. Isso é gostoso, né? Agora, vamos lá. Sim, reforços positivos. Oi, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda aqui também. Isso mesmo, Nairo, os reforços positivos, isso ajuda muito, né? Então, ser prazeroso e estimular eles, elogiando, né? A gente, por exemplo, a Alice todo dia chega da escola e eu falo para ela, como é que foi hoje, filho? O que você aprendeu? Tem alguma palavra nova? Alguma coisa diferente que você quer me ensinar? Né? Olha a jogada que eu faço com ela. O que você pode ensinar para a mamãe hoje? Né? Quando ela vai me ensinar alguma coisa que ela aprendeu, ela está ali reforçando aquilo que aconteceu dentro da cabeça dela. Né? Então, com o Gu,
eu também faço, tipo, mostra pra mamãe como é que faz tal coisa. Mostra pra mamãe a nova palavra que você aprendeu. Nossa, o Gu tá falando tal coisa, que legal. Então a gente vai lá e reforça aquilo, né? A gente vai lá e traz isso, faz isso se tornar assim, um evento, né? Então, cada xixi, cada cocô, cada palavra que vem, cada coisa nova que ele faz, é um evento novo que a gente vibra, vibra, vibra até o próximo evento, né? Exatamente assim. Bom, sobre a questão, deixa eu só ver aqui se eu me perdi em alguma coisa que eu tinha que passar para vocês e eu pulei, só confirmando. Estímulos, tudo bonitinho. Tá, então, quais são os estímulos? Né? Então, vamos lá. Os estímulos são reforços positivos, né? Como a Nath acabou de falar agora. Então, reforços positivos, jogos, são as brincadeiras, né? Música, gente, música é um excelente, excelente, excelente parceiro dessa jornada, tá? Então, musiquinhas, muitas musiquinhas. Outra coisa, você conversar com o seu filho, né? Conversar, ao falar as coisas, descrever as coisas que você está fazendo no dia a dia. Então, são esses pontos que você pode estimular, né? Então, tem muitas coisas que você pode fazer, né? Onde que eu posso dizer para vocês que isso funciona? Às vezes a gente até comete o pecado do excesso, né? Eu lembro quando a Ana Luísa era pequenininha, a Ana Luísa é minha filhada, né? A Ana Luísa agora está com 17 anos. Deve ter um nó aqui, né? 17 anos, né? Mas quando a Ana Luísa era pequenininha, ela já tagarelou muito rápido. E aí ela foi para a escolinha, e na escolinha e a gente estimulava ela com muita música, com muitas coisas assim, sabe? Conversava muito com ela. Tudo isso que eu tô falando para vocês que a gente utiliza de estímulo aqui, a gente fazia com ela há 17 anos atrás, né? E aí chegou até um dia que a professora da escola virou e falou assim: mãe, você está super estimulando essa menina. Aí a minha irmã falou assim: ué, tô super estimulando por quê? Né? Ela falou assim: porque a Ana Luísa, ela acaba dispersando porque ela já fez tudo, ela já está à frente e os alunos não conseguem acompanhar ela. E ela acaba ficando solta, porque ela já fez as coisas, ela já está super estimulada. Então, você tem que parar de dar um pouquinho de estímulo para a Ana Luísa para que ela possa acompanhar a turma. Gente, eu até pergunto assim, tem hora assim, what? Né? Como assim? Né? O seu filho está indo bem, seu filho está se desenvolvendo bem, e fala assim, você tem que parar de brincar com o seu filho, porque o que a gente fazia com a Ana Luísa era justamente brincar, né? Então, não, vamos estimular as mães de brincarem também, porque o momento da brincadeira, ele tem que ser prazeroso, tanto para o seu filho quanto para você. A gente não fica reclamando que a gente não tem diversão? Então, que tal integrar a diversão com seu filho? Né? Lembrar um pouquinho de algumas coisas que você fazia na sua infância e você trazer e ensinar para ele. Né? Aqui eu tenho várias coisas que eu trago para os meus filhos e eu começo a brincar com eles das coisas. Aí eu falo assim, teve um momento, até eu comecei a gravar, eu tinha um canal com a Alicia, não sei se vocês se lembram disso, que eu montei um canalzinho com a Alicia, que era jogos de gerações. Então ela me ensinava um joguinho que ela estava aprendendo e eu ensinava um joguinho que eu já conhecia da minha época, sabe? Então a gente compartilhou muitas coisas. Por quê? Porque às vezes ela queria brincar de alguma coisa que era o amiguinho tinha ensinado na escola, ou que a professora tinha ensinado na escola, ou que ela tenha brincado com os coleguinhas ali embaixo, ou que ela tenha brincado em algum outro lugar. E eu também queria compartilhar com ela, porque eu queria também brincar junto com ela. Então a gente fez bambolê, sabe aquelas 5 Maria? Que a gente põe as pedrinhas, assim que a gente faz o saquinho ou as pedrinhas, joga para cima e pega, joga para cima e pega, joga para cima e pega. A gente brincou disso, a gente brincou de bambolê, musiquinhas, né? O pedra, papel, tesoura, que agora tem uma nova roupagem, a gente brincou de maneiras diferentes. E agora com o Gu, a gente começou a apresentar tudo de novo, né? Então ela mesma ensina, ela fala assim, mãe, sabe aquele jogo? Vamos mostrar pro Gu? Aí eu falo, vamos. Então a gente faz assim na hora das crianças,
a gente se provoca muito com tudo isso. Então, a gente se estimula um ao outro e a gente se diverte junto, tá bom? O que a gente não deve fazer, gente? A gente não deve fazer comparações excessivas, tá? Porque quando a gente faz comparações excessivas, aí isso vai trazer um mal-estar desnecessário. Mas a comparação saudável, opa, peraí, o seu filho já está com 2 anos, o meu está com 3. O seu filho já faz tudo isso, e o meu não faz nem a metade. Você, opa, peraí, dá para desconfiar de alguma coisa. Vamos verificar o que está acontecendo. Mas a gente não precisa, por exemplo, assim, o meu filho tem 1 ano, o seu filho tem 1 ano, o seu filho já fala, sei lá, 10 palavrinhas, o meu não fala nenhuma. Ok, ele tem 1 ano, ainda tem um tempo para ele aprender. Né? Então não precisa ser também, nossa senhora, que desespero. Ele já balbucia alguma coisa? Ele tenta repetir alguma coisa? Então comece a brincar com ele para observar isso. Então não precisa ser tão excessivo. Nossa senhora, e agora? Meu filho não fala. Não precisa ser excessivo. Tá? Então veja lá se as coisas estão meio que parecidos, meio que perto. Se o seu filho tem outros desenvolvimentos, como desenvolvimento motor, se ele já está fazendo uma outra coisa, se ele já está andando. Porque as crianças, elas têm fases um pouco diferenciadas no desenvolvimento, né? O que acontece? Enquanto uma criança está treinando o andar, ela está ali com o foco, a cabecinha dela está trabalhando naquilo ali, entendeu? No andar. Então, de repente, uma criança está falando, mas ela ainda não está andando com a destreza que o seu filho está. Tá? Então, às vezes ela está já desenvolvida numa coisa, mas ela não está em outra. Então, equilibra as coisas, não seja excessivo na comparação. Mas se você vê que o pulo é muito gigante, né? Se você viu uma situação que o pulo é muito gigante, sim, vamos procurar ajuda, mãezinha. Vamos procurar ajuda, porque daí você também vai se desestressar. Por quê? Porque a ajuda vai te falar: olha, mãezinha, o que você precisa fazer agora é isso, isso, isso. Vamos ajudar o seu bebê e vamos ajudar você. Tudo bem? Seguindo lá. O jeito certo, como a gente já falou, né, de fazer, é esse estímulo que ele seja prazeroso, que ele seja lúdico, que ele seja divertido. E principalmente, mãezinha, que você também possa se divertir com tudo isso. Tá bom? Então, vamos começar agora. Como é que a gente começa agora? Então, falando sobre o inglês, né? Voltando lá, falando sobre o inglês, sobre o estudo das línguas, sobre o novo aprendizado, sobre uma série de coisas. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Eu fiz aqui com o Gu um joguinho de cartas, né? Que a gente chama aqui de flashcards, que é cartas rápidas, né? Que na verdade não é criação minha e não, eu só me apropriei de um jogo que eles faziam de uma maneira na escola da Alicia, que eles fizeram as cartinhas para poder memorizar as palavras em inglês. E aí, o que eu fiz? Para estimular a Alicia, né, que para ela aprender as palavras, porque ela tem provinha, toda semana ela tem provinha com as palavras da semana, e ela tem os flashcards para fazer isso. Então, nós fizemos os flashcards, ela fez, escreveu todas as palavras, nós recortamos, e aí viraram cartõezinhos, né? Esses cartõezinhos, cada um deles tem uma palavra. Eu esqueci, gente, de pegar ele para mostrar para vocês. Mas eu já fiz alguns videozinhos aqui, ele tem, e vocês vão ter isso em algum momento aí para trás. Depois eu trago de novo no story ou num feed, eu trago para vocês verem como é que esse flashcard, porque ele é muito legal, tá? Então, cada lugarzinho, cada cartãozinho desse tem uma palavrinha. Então, nós começamos a brincar com a Alicie, né? De tipo assim, eu falava uma palavra que eu via e ela tinha que bater e pegar aquela palavra o mais rápido possível, ou seja, ela tinha que ler muito rápido. E vice-versa, ela lia, falava a palavra e eu tinha que pegar essa palavra. Quando a gente se percebeu jogando disso, o Guguinha começou a repetir as palavras que a gente estava falando. Então, a gente falava assim, Dom, ele falava Dom, aí, this, ele falava this, aí falava what, ele falava what. Aí eu comecei a perceber, falei, opa, a Guguinha gosta desse jogo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse jogo, eu peguei essas flashcards, que você pode fazer isso em português, em inglês, com qualquer coisa.
Pode até comparar, por exemplo, assim, para haver identificação, né? Então, por exemplo, assim, caneta, aí você escreve a palavra, fala caneta, e aí você mostra a caneta para ele. Então, é uma forma de estímulo, e é um jogo, né? Que você vai tá brincando com ele ali. Com a gente foi simples assim, tá? A gente pegava a palavrinha e a gente falava e ele repetia. A gente falava e ele repetia. Aí chegou um momento que eu começava, ele pegava a palavrinha no cartãozinho, mostrava para mim a palavrinha no cartãozinho, e daí eu falava a palavra e ele repetia a mesma palavra que eu estava falando, né? Então foi assim, gente, um estímulo super gostoso. Outro estímulo que eu estava falando para vocês, cantem músicas, né? Então aqui o estímulo musical, gente, ele é imenso. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá meio bagunçadinho, tá, gente? Que as crianças estavam brincando aqui agora. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui em casa. Deixa eu ver se tá mostrando tudo. Ó, nós temos a bateria do Eric aqui. Não sei se vocês conseguem ver daí. Deixa eu tirar o meu telefone e a minha câmera aqui, porque eu tenho que mostrar nos dois ao mesmo tempo. Ó, bateria do Eric e a bateria do Gu tá logo atrás. Ali, ó, bateria do Eric e bateria do Gu logo atrás. Gente, aqui o estímulo musical é uma loucura. Então, a gente tem bateria, a gente tem sanfoninha, a gente tem violão, né? Então, os estímulos musicais aqui de casa, eles são bastante, é bastante estímulo, porque casa de gente que mexe com arte é assim, né, gente? A gente tem um monte de coisas. Vocês precisam ter tudo isso? Não, basta bater palminha junto, tá? Então pega a musiquinha lá. Ele gosta aqui de uma musiquinha que era da minha infância. Eu nem sei se eu posso cantar isso na internet, mas eu vou cantar só um pedacinho para não ter questão de direitos autorais, porque eu não sei como é que funciona isso, tá bom? Então, tem uma música que ele gosta que chama Alceia e a Memeia, né? Então, a gente fala assim, Alceia e a Memeia, uma é tia, outra é sobrinho. Então, toda vez, assim, nossa, é uma loucura, porque eles gostam de cantar juntos. Gente, bom, é isso. Brincar, conversar, flashcards, musiquinha, né? Canta junto, faz junto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olha que perfeição. Ele tá ali, além de entendendo como é que o corpinho dele funciona, ele também está assimilando as palavras. Olha, a gente canta também em inglês, a gente canta também em espanhol, a mesma musiquinha, e ele consegue identificar nas 3 línguas aqui que a gente está cantando isso. Então, gostoso, é divertido, você também vai se divertir, você vai dar muita risada, porque eles fazem coisas super atrapalhadas, tem hora, e isso nossa, é incrível para o dia da gente, né? É realmente muito incrível para o nosso dia. Então, fica aí minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Nossa, quase que eu esqueci de uma coisa fenomenal, gente. Quando vocês forem falar com os vossos filhos, não esqueçam de articular bem as palavras, tá? Porque se você... é assim que ele vai aprender a falar. Outra coisa que... quase que eu ia pulando coisas importantes, já ia me despedindo aqui com essas coisas tão importantes. Outra coisa é cuidado com a chupeta. Ontem nós falamos disso na live, né? Então, gente, e até a odontopediatra, que é minha amicíssima, ela comentou sobre a questão, Paty, às vezes a chupeta atrapalha a fala, né? E daí a gente conversando sobre isso, e me lembrei de uma criança que eu cuidei, em que ele tinha muita dificuldade da fala. E uma coisa que eu observei é que o tempo todo ele estava com a chupeta na boca, né? Então, a gente tem que fazer um certo cuidado com isso, porque senão a criança vai começar a aprender a falar desse jeito assim, entendeu? Como se ela estivesse querendo chupar as coisas. E daí, quando tira, gente, vai continuar fazendo assim, entendeu? Não vai falar direito. Ele vai falar entruncado, vai ficar
Ali, ó, olha, tem que prestar atenção. Quando a gente faz um exercício no teatro, por exemplo, a gente articula bastante. Por quê? Porque a fala, ela tem que chegar para o receptor de uma forma muito clara e expressiva. Porque se a gente falar tudo meio de fogueira, a pessoa não falando, não vai entender o texto, não vai ficar. Entenderam alguma coisa? Provavelmente não. Provavelmente a hora que o Facebook foi fazer essa legenda automática, ele vai falar, vai sair me xingando ainda por cima. Não, gente, nós precisamos ser claros com as palavras. Nós precisamos falar de forma clara com os nossos filhos também. Vamos pensar que se é bom para eles, também é bom para a gente. Se a gente começa a se comunicar de forma mais clara, o quanto a gente pode receber de benefício com isso também. Então, eu preciso fazer uma live, por exemplo, né? Se você fizer uma live que você é bem expressiva, que você vai ser comunicativa e que você vai conseguir falar direito com as pessoas, isso vai atrair mais pessoas para o seu negócio, por exemplo. Entendeu? Então, seja para batataria, né? Eu vou fazer uma live hoje mostrando como é que a gente faz aqui na batataria para que os clientes possam ver que a gente é limpinho, que a gente é aciado, que a gente faz tudo com muito capricho, com muito amor. Então, faz lá uma live e fala bonitinho, né? Que você tá ali fazendo esse café. Eu faço pão de mel, então eu tô ali embrulho, vou mostrar para os meus clientes como é que eu embrulho pão de mel, para mostrar para eles que a gente usa luvinha, que a gente faz um mimo, que a gente tem carinho com o que a gente está fazendo. Então, comunique isso. Como é que você vai comunicar isso? Com a sua fala. Então, é um treino para você e para o bebê, tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Bom, gente, eu acho que as dicas de hoje estão assim, top mesmo. Se eu fosse vocês depois, não vai ficar agora, tá? Eu vou ver. Por isso, gente, eu vou começar a falar o seguinte para vocês. Eu vou me reservar o direito de salvar ou não salvar, de trazer depois ou de não trazer depois essas lives. Então, comecem a falar, gente, vai no horário lá, porque nem sempre ela vai salvar, tá bom? Então, a de hoje eu ainda estou pensando, mesmo porque eu ainda tenho que ver algumas questões técnicas, se eu vou salvar ou não vou, tá bom? Porque eu já tive alguns probleminhas e tal, e daí eu falei, não vou salvar não. E aí eu tinha falado para as pessoas que eu ia salvar, então não vou mais falar que eu vou salvar, porque eu não sei mais. E eu vou me reservar o direito de, às vezes, não. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Espero que vocês fiquem bem hoje. Parabéns, Naira! Felicidades! E a gente se vê no nosso próximo encontro. Hoje é sexta? Hoje é sexta-feira, então só segunda, tá bom, gente? Espero vocês. Um super beijo no coração de cada um. Tchau, gente.